Saudações, conspiradores. Sábado, dia da coluna Astrologia e Transformação, com o nosso querido professor Marcos Kuznick, o nosso querido Marquinhos, sócio fundador aqui do canal Realidade Fantástica, que está numa série de programas sensacionais, analisando mapas de pessoas muito conhecidas, muitas delas que têm alguma ressonância com a espiritualidade. E hoje ele vai analisar o mapa daquele que talvez seja a figura mais polêmica no campo do esoterismo, que é Aleister Crowley, né? O mago, a besta 666, como ele se autodenominou. Então, juntos vamos descobrir aí os pormenores astrológicos desse mapa astral do Aleister Crowley. Tudo bem com você, Marquinhos? Tudo bem, Jamil? Saudações a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa coluna Astrologia e Transformação. E é bem o que o Jamil falou, né? Quer dizer, o Aleister Crowley é uma das figuras mais polêmicas. Há quem o considere, né, Jamil, como um mestre legítimo, como um iniciado. Há quem acredite que ele seja apenas um charlatão, né, ou um depravado, ou até uma pessoa com problemas mentais, né? Nós fizemos um vídeo, um documentário aqui no canal, eu recomendo vocês que vejam, onde a gente compartilha a nossa avaliação, né, Jamil, dessa figura do Crowley, que vale, obviamente, compartilhar isso com vocês, para quem não viu o vídeo, que nós temos uma opinião que, embora o Aleister Crowley realmente fosse uma pessoa muito inteligente, né, e isso é inegável, né, pelo que escrevia, pelo que engendrava, mas que era, no mínimo, uma pessoa perturbada, né? Agora, o grande mistério de tudo isso é saber como que uma pessoa com ideias tão até violentas, né, Jamil, até, de certa forma, chocantes, conseguiu, à sua época, ser tão popular, né, a ponto de encontrar com várias pessoas proeminentes, né? Nós falamos sobre o encontro que ele teve com o Fernando Pessoa, ele teve com Aldous Huxley, assim, com uma série que era uma personalidade fascinante. E eu acho que isso talvez seja um dos traços mais marcantes no mapa astrológico do Crowley, ou seja, como que uma pessoa que tem uma personalidade fascinante e magnética consegue muitas vezes impor a sua visão de mundo nos outros e assim angariar seguidores, por mais exótica ou até depravada que a sua filosofia seja. Então, até vale também a pena comentar, né, Jamil? Acho que você viu quando nós colocamos o vídeo do Crowley no canal, que muita gente nos cobrava, muita gente até nos acusou de moralismo, né, que a gente fazia avaliação do Crowley usando talvez um filtro moral excessivamente conservador, devido até às posições relacionadas à sexualidade do Crowley, mas a verdade é que, na nossa avaliação, nós deixamos isso, e o Jamil, que fez o texto do vídeo, acho que colocou isso de uma forma muito, muito boa no final, que não é através de performances exóticas que a gente efetivamente vai encontrar um caminho espiritual autêntico. Mas, né, Jamil, de qualquer forma, o Crowley está aí, é o elefante na sala, né? O elefante na sala é um personagem que, quando se fala em ocultismo do século XX, não podemos deixar de falar no Aleister Crowley, Jamil. Com certeza, haja vista que o Crowley tem seguidores apaixonados até hoje. É importante, como o Marquinhos falou, se você não viu o documentário sobre a vida do Crowley, assista aqui na nossa playlist Guia para o Estudo do Esoterismo e do Ocultismo, que acho que você vai ter algumas surpresas aí, porque, no mínimo, você vai achar uma vida muito insólita, né? Mas, Marquinhos, essa personagem tão insólita, né, em alguns pontos bizarra até, como é que ela aparece, né, do ponto de vista astrológico? Então, primeiro, a gente pegando aqui a data de nascimento do Crowley, né, 12 de outubro, né, então se você está vendo esse vídeo a primeira vez, nós gravamos ele no final da semana aí de 12 de outubro, então ele nasceu no dia 12 de outubro, dia das crianças no Brasil, dia da padroeira do Brasil e dia de aniversário do Aleister Crowley. Ele nasceu do ano de 1875, numa cidade inglesa chamada Royal Leamington Spa. O Crowley vinha de uma família abastada, e justamente foi esse dinheiro que ele recebeu como herança da família que permitiu que ele levasse uma vida aí fazendo o que bem entendia, né, pelo menos em parte da vida dele. E ele acabou falecendo
em 1947, com a idade de 72 anos, né? Até levando em conta a vida, no mínimo, pouco regrada que ele fez, com o uso excessivo, inclusive, de drogas, né? Até que ele chegou a uma idade bem avançada. Mas o fato, gente, é o seguinte: quando você analisa um mapa astrológico, a gente geralmente começa por aquilo que nos chama a atenção. Nessa série, não é a nossa intenção fazer uma análise extensa, até porque isso levaria tempo e talvez ficasse um pouco maçante para parte da audiência. Por isso, quando nós fazemos a análise do mapa, eu acabo apontando assim para características assim bastante específicas, e você que está estudando astrologia pode até trazer isso para suas análises. Uma coisa interessante é o seguinte: a gente sempre destaca que essas pessoas que têm uma grande proeminência geralmente têm alguns pontos assim bem específicos no mapa e que ajudam, obviamente, né, a compreender essa personalidade. Veja só que o Crowley, a primeira coisa, nós temos, ele é um libriano, né? Todo o comportamento hipersensualizado do Crowley, etc., muita gente poderia achar que ele é um escorpiano, né? Mas não é, ele é um libriano, né? E muita gente pode pensar, nossa, mas um pacato libriano seria capaz de se envolver em tanta coisa hardcore, né, como o Crowley fez. Mas aqui a gente tem a seguinte situação: o Crowley, ele tem o Sol em Libra, e muito perto do Sol dele nós temos o planeta Vênus. É interessante a gente pensar o seguinte, que as pessoas que têm Vênus perto do Sol, elas são naturalmente muito charmosas, né? Elas são sedutoras, assim, a presença dela causa sedução, causa encanto, né? E por mais, se nós olharmos a vida do Crowley, a gente vai ver que ele era rodeado de um séquito, quer dizer, apesar do comportamento bizarro, as pessoas pareciam que de alguma maneira gostavam de estar com o Crowley. E uma das marcas dessa likability é justamente a presença de Vênus próximo ao Sol. Então, se você é uma pessoa que tem Vênus próximo ao Sol, certamente você é uma pessoa charmosa, você é uma pessoa encantadora, né? E as pessoas que estão perto de você gostam de estar com você. É interessante que o Sol do Crowley, assim como Vênus, Saturno, Júpiter e Mercúrio, estão todos na casa 4. A casa 4 é uma casa que ela está relacionada com o lar e com a intimidade. E também com o passado. Veja, me parece, Jamil, a gente tem feito muitas análises de mapas astrológicos da Blavatsky, do Papi, e todos esses místicos, né, ou pessoas que fazem incursão pelo misticismo, eles normalmente têm posições fortes na casa 4, porque a casa 4 está relacionada à tradição, ela está relacionada ao conhecimento pretérito. Então, obviamente, para que o Crowley pudesse elaborar toda uma doutrina que ele ressignificou à luz do que ele entendia, ele foi, obviamente, não construiu isso no vácuo, né? A gente viu que durante a vida dele ele entrou em organizações esotéricas que já existiram, mesmo que implicasse, depois que ele entrou, ele tivesse causado alguns problemas. Mas essas pessoas, normalmente, e a gente vê na juventude do Crowley, elas são guiadas a ter uma conexão muito profunda com o que é tradicional. Agora, uma coisa, existem vários outros pontos interessantes que explicam essa personalidade magnética do Crowley. Uma delas é o seguinte: quando nós falamos em ascendente no mapa astrológico, nós estamos nos referindo ao signo que está levantando no céu no momento do nascimento da pessoa. Ou seja, é aquilo que dá aparência externa, que dá a persona, digamos assim, o efeito que a presença física do indivíduo causa no ambiente. E aqui o Crowley ele tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, que ele é ascendente em Leão, né? As pessoas que têm ascendente em Leão, elas têm uma presença bastante significativa, elas são espetaculosas e têm reações teatrais, né? Nem todo mundo vai ser um Crowley, mas o Crowley ele era o típico ascendente em Leão, né? Você vê que ele é uma pessoa que gostava de se deixar fotografar, né? Exibia um certo dandismo, como a gente dizia, né? A gente vê nas fotos ele desde vestido do típico cavaleiro inglês, né? Da era vitoriana e eduardiana, né, até vestido de mago oriental, em vestes das diversas organizações em que ele
participou, ou seja, são pessoas que têm uma presença física bastante teatral, bastante espetaculosa. Agora, tudo isso é potencializado pela presença desse planeta na primeira casa astrológica, que é Urano. Urano rege diferente, o exótico e o excêntrico. Onde você tem Urano no mapa, ali você é um pouco excêntrico, ali você tem a tua diferença, o teu diferencial, ali você rompe com a tradição. Rompe com aquilo que as pessoas consideram de normal. E o Aleister Crowley tinha aqui o Urano na primeira casa astrológica, que é a casa justamente da apresentação corporal, ou seja, o efeito dele era excêntrico, exótico, diferente, sedutor, ou seja, tudo isso acaba compondo aí um cenário de uma pessoa potencialmente, digamos assim, muito fascinante, uma personalidade muito peculiar, e que tinha como principal objetivo ser um agitador cultural e chocar a sociedade. Né? A gente vê que muitas das declarações do Crowley, muitos dos escritos do Crowley, o texto, o título que ele mesmo se concedeu de A Besta 666, a assinatura dele com desenho fálico, tudo mais, eram atos de pura provocação dentro de uma sociedade inglesa muito conservadora, né? Ele próprio, que tinha a marca dessa sociedade inglesa conservadora, sendo os pais dele também pessoas religiosas. Então, o Crowley ele tinha essa capacidade muito grande de chocar as pessoas, e isso é muito claro nessa combinação bastante explosiva de ascendente em Leão com Urano na primeira casa astrológica. É interessante também a gente imaginar outros fatores dentro do mapa do Crowley. Um deles, por exemplo, é que ele tem uma lua em peixes, ou seja, todo o emocional dele, as pessoas que têm lua em peixes, elas têm uma lua voltada para aquilo que digamos assim, fascinante, aquilo que é idealista, aquilo que é transcendente. Então, uma coisa que a gente sempre se pergunta, né, Jamil, quando nós nos deparamos com figuras assim, é aquela coisa, era a pessoa um completo charlatão, né? Ou seja, ele não acreditava em nada daquilo do que ele falava, ele fazia simplesmente para chocar as pessoas, para ter notoriedade, etc. Ou ele acreditava realmente nas coisas que falava, ainda que ele estivesse enganado. E olhando o mapa do Crowley, me parece o seguinte, que é uma pessoa bastante confusa, assim, no fim das contas, com as ideias que ele tinha. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a lua dele, ela é uma lua aflita, na verdade, que faz uma inconjunção com Vênus, e que está em peixes, e que dá uma certa percepção, digamos assim, feérica da realidade. E a lua dele está na casa 9, que são dos estudos superiores, né? São os estudos, são aquilo que é livresco, aquilo que é acadêmico, aquilo que é a lei, a religião. Então, a Lua, geralmente, é um ponto de mutação do nosso mapa, e a gente vê o quanto o Crowley, durante sua vida, ele vai construindo variações desse ponto. E existem vários pontos interessantes, né? Uma coisa que ninguém pode negar do Crowley é que ele trabalhou muito, né, no sentido de deixar uma obra, ele era realmente... concorde-se ou não concorde-se com o que ele escreveu, mas ele escreveu muito, né? E a gente vê que é uma pessoa que devotava muita energia ao trabalho, porque não sei como que sobrava tanto tempo para o trabalho, talvez ali entre uma orgia e outra, né? Ele trabalhava muito. Então, é uma pessoa que tem Marte na casa 6. Essa sexta casa astrológica é a casa do cotidiano. Então, uma pessoa com Marte na casa 6, ela é vigorosa, fisicamente para cumprir as tarefas do cotidiano, o que não é fácil, né? Tanto as peripécias que o Crowley fez, ele tendo tempo para escrever. Marquinhos, queria aproveitar e te perguntar, você fez realmente um relato bastante preciso do que foi o Crowley, né, refletido no mapa astrológico. Lembrando que ele também viajou muito, né, pelo mundo. Isso está refletido no mapa? Sem dúvida. Veja só que interessante, Jamil. O nódo lunar, ele é um indicador no mapa. Eu tenho uma avaliação de que todo o mapa é kármico.
Assim, às vezes as pessoas perguntam, não, mas o que kármica... Nem todos os astrólogos acreditam em reencarnação, mas eu acredito, né? Eu acho que o mapa astrológico, inclusive, me ajuda a sustentar essa crença na reencarnação. Mas um dos pontos mais assim específicos no mapa que acabam mostrando uma direção que a gente toma na vida são os nodos lunares. O nodo lunar sul, que é a cauda do dragão, ele representa o nosso passado, karmicamente falando, aquilo que é mais familiar, aquilo que nós muitas vezes somos naturalmente dotados. E o nodo lunar sul do Crowley está na casa 3, que é a casa da comunicação, é a casa da mente, objetiva, ou seja, uma pessoa mentalmente muito capaz. Ele jogava xadrez, ele era enxadrista, né? Ele tinha conhecimento realmente de idiomas, ele chegou a entrar no prestigiado Trinity College de Londres, não completou o curso, mas entrou. Então, o que acontece? O Nó do Norte, ele está nessa casa 9, que é uma casa que, entre tantas coisas, descreve as viagens longas, né? Os deslocamentos longos, o estrangeiro. E a gente sabe como o Crowley viajou, né? Ele foi ao Egito, né, onde acabou acontecendo, segundo ele, né? Segundo ele recebeu lá do Aivaz o livro da lei e viu aquela estela lá que tinha o número 666, segundo ele, né? E no Egito, mas ele esteve na Índia, foi tentar escalar o Everest, o K2, enfim, uma série de aventuras, né? Foi para Portugal para tentar encontrar o Fernando Pessoa. Inclusive o Crowley, que era astrólogo, ele foi até Portugal para conhecer o Fernando Pessoa não como poeta, mas como astrólogo. Que o Fernando Pessoa ele era um astrólogo, ele fazia um mapa, inclusive os personagens que o Pessoa fazia, ele fazia um mapa astrológico dos próprios personagens para, enfim, criar essa persona. E acabou até acontecendo um fenômeno lá que simularam o suicídio do Crowley, mas não foi, numa caverna, enfim, aquelas coisas do Crowley, né? Mas, de qualquer maneira, essa questão dele ser um viajante é muito claro no mapa. Agora, vejam aqui interessante, essa 10ª casa astrológica, ela representa a reputação da pessoa. É diferente da casa 4. A casa 4, geralmente, ela descreve, do ponto de vista de relacionamento, quem é aquela pessoa para quem compartilha do mesmo teto do que ele, né? A casa 10, ele está ligado à reputação. Na casa 10 nós temos Netuno, né? Netuno ele governa tudo que é ilusão. Netuno a gente costuma dizer que ele mostra onde você engana e onde você é enganado. Então, um Netuno mal colocado na casa 10, muitas vezes claro, depende de outros elementos do mapa, mas às vezes indica um certo grau de charlatanismo. Que é o que parece que, pelo menos em muitos casos, né, o Crowley, infelizmente, acabou propiciando, né, ele acabou negócios escusos, eventos que acabavam não dando certo, 10 pessoas tinham prejuízo, inúmeras confusões com sócios, né, em organizações, então isso tudo caracterizou realmente a vida dele. E existem muitos pontos, né, por exemplo, se a gente pensar nesse Vênus do Crowley, que, como eu falei no início dessa análise, ele representa, digamos... o Vênus é um indicador da sexualidade também, e isso a gente vê de uma forma bombástica dentro do mapa do Crowley, né? Por quê? No mapa astrológico existem vários indicadores de processos ligados à sexualidade. Se, de repente, alguém que tem um conhecimento, digamos, mais superficial de astrologia, vai dizer, nossa, mas justamente as 2 casas astrológicas que têm relação com isso, que é a 5ª casa, que é o romance, e a 8ª casa, que é o ato sexual em si, não tem planetas. Mas veja que interessante. Os 2 planetas no nosso mapa, que acabam representando muito da atividade sensual e sexual, são Vênus e Marte. Os 2 planetas estão sendo irradiados por Plutão. O Marte, de uma forma, digamos assim, um pouco mais harmônica, porque está recebendo um trígono, mas está conferindo uma potência, um poder, está deixando essa potência masculina, viril, de uma forma bastante dominadora, e o Vênus uma inconjunção. E a inconjunção é um aspecto doentio, às vezes, né? Ele é, às vezes, patológico.
Então, talvez, e veja que esse mesmo Vênus tem uma conjunção com a Lua, então talvez uma certa necessidade, um tanto que doentia, de ser adorado, né, de ser visto como uma figura de poder. E até para finalizar, Jamil, a gente pensar o seguinte: Plutão, no nosso mapa astrológico, ele representa um ponto de complexidade. Ele também representa poder. A gente vê que ele tem problemas com os outros aqui no relacionamento interpessoal 1 a 1, porque ele tem um Saturno retrógrado na casa 7, justamente em oposição a esse Urano. Então, é uma pessoa que realmente não consegue desenvolver relações muito fáceis com pessoas no nível interpessoal 1 a 1, principalmente, casamento, né? O mais sócio também, qualquer tipo de relacionamento 1 a 1. Mas aqui a gente pensando como figura de poder, esse Plutão, ele graficamente ele está aqui na casa 10, mas a gente já pode considerar a influência dele na casa 11. Aqui é a casa das organizações e a casa do público. Com Plutão na casa 11, ele tende a projetar essa figura de poder nas organizações, e a gente sabe que isso aconteceu na vida dele. Quer dizer, ele entrou lá na Otto, aí ele quis virar, ele entrou na Golden Dawn, ele quis virar o chefe da Golden Dawn. Aí ele entrou na Otto, ele quis virar o chefe da Otto, né? E daí ele criou uma ordem para ele mesmo, né? No meio disso, quer dizer, é um sujeito que não aceitava ficar em segundo plano, né? Jamais, né? Isso também me parece muito claro no mapa, né? Uma pessoa que buscava estar em primeiro plano, se exibindo, né? Antes de tudo, me parece assim um mapa de um exibicionista, né? E com sérios problemas de entender a realidade, inclusive a realidade espiritual. Eu acho que eu não sei, eu acho que olhando o mapa do Crowley, nós podemos interpretar que existia-se uma sensibilidade, como muitas vezes é o caso, né, Jamil? Muitos charlatões, muitos falsos profetas, etc., às vezes até tinham algum poder, algum dom, mas acabaram se perdendo pelo caminho, infelizmente. Né? A gente haja vista, se você for considerar, acha que até um mapa interessante para você analisar, Marquinhos, o Rasputin, né? Que era uma figura carismática, possuía um nível de inteligência, havia ali um poder mesmérico sobre lá o filho dos imperadores, ele tinha uma certa capacidade, mas, a exemplo do Crowley, tinha uma vida dissipada, buscava poder, né? Enfim, era uma figura, né? E aí eu lembro que um amigo nosso comentou uma vez que o fato, né, ele chamava de mediunidade, né? Nós aqui no canal acabamos classificando esse fenômeno como mais uma sensibilidade. Mas ele dizia que o simples fato da pessoa possuir essa sensibilidade não automaticamente faz dela uma pessoa boa, né? Às vezes é uma característica que a pessoa tem. Nós já presenciamos, infelizmente, pessoas extremamente bem dotadas do ponto de vista mental, inteligentíssimas, e que acabam usando esse seu gênio para coisas que não são meritórias. E que parece o caso do Crowley, né? Uma pessoa inteligentíssima, que de fato tinha sensibilidade para abordar determinados temas, mas que acabou os deformando dentro de um projeto de poder pessoal que ele tentava impor a toda hora. Então, pessoal, assim é uma análise do mapa do Crowley. É claro que tem algo, né, Jamil, assim, até terminando essa questão, para quem conhece os livros de astrologia, né, quem já estudou astrologia, sabe que os livros, eles geralmente são muito laudatórios, né? Você pega um livro, ele vai geralmente ressaltar as suas qualidades, mas poucos livros vão dizer, olha, se você tiver essa posição, você é um mentiroso, você é um picareta, né? Você é um mau marido, né? Não, geralmente usa uma linguagem, e os astrólogos em geral, com uma certa prática, eles começam a perceber também certas posições astrológicas que trazem, infelizmente, desvios de caráter, ou descrevem, né? Eu não acho que sejam os astros em si que trazem, né? Isso é refletido, mas que às vezes representam, sim, patologias psicológicas, desvios de caráter,
falta de percepção objetiva da realidade, né? E me parece que são eventos, infelizmente, presentes no Crowley, mas que com a personalidade fortíssima, magnética, excêntrica e sedutora que ele tinha, ele continua. Aí hoje, mesmo depois de tantas décadas, depois da sua morte, ainda fascinando muitas pessoas que talvez não tenham informações suficientes de quem foi Aleister Crowley. Perfeito, mais uma análise de um mapa, né? Inclusive, Crowley foi pedido aqui, né? Algumas pessoas pediram para que fosse analisado, está atendido aí. Você continua sugerindo de quem que você gostaria que o Marcos analisasse o mapa astrológico? Escreve aí, escreve também se você já leu alguma coisa do Crowley, o que que você acha dele, se você já viu o nosso vídeo do Crowley, a gente gosta de ler aí tudo que vocês escrevem. Lembrando que o Marcos, né, como um grande astrólogo que atende também, se você quiser contratar o serviço dele para que o teu mapa seja dissecado, daí sim numa análise bem mais demorada, numa incursão bem mais profunda, vale a pena você ter essa experiência de fazer um mapa astrológico com o Marcos Kuznick, nosso querido Marquinhos. Os dados dele para você contactá-lo estão na descrição desse vídeo. E olha, isso eu posso garantir, será uma experiência transformadora e edificante, porque a astrologia, como inclusive é o nome dessa coluna, ela visa essa transformação, mais do que uma adivinhação, é uma transformação, uma regeneração, né? E, quem sabe, chegar até um equilíbrio integral do ser. Então, isso é muito importante. Marquinhos, obrigado por mais essa, né? Vamos lembrar o pessoal eu esqueci de falar no começo, de se inscrever no canal, claro, deixar o joinha, aciona o sininho. Olha, vocês não sabem como isso ajuda a gente a manter o Realidade Fantástica. Traga seus amigos, seus conhecidos, né, para a nossa família fantástica, a nossa família de conspiradores aí, nossa rede mundial. É isso aí, Marquinhos? É isso aí, pessoal. Então, nos vemos na semana que vem na nossa coluna. Enquanto isso, né, comentem, participe, que a gente tenha o máximo prazer em interagir com vocês. E o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.